Educação à distância, mudando realidades. Olá, caro aluno de Gestão Pública, tudo bem? Eu sou a professora Márcia Konjeski e essa é a nossa sexta aula da disciplina de Contabilidade Pública. Nesse momento, eu vou fazer uma audiodescrição. Estou no estúdio de gravação do IFRO Zona Norte. Ao fundo, eu tenho uma parede branca com escritas em verde em EAD mudando realidades. Eu sou uma mulher de 1,74 m, cabelos castanhos, no momento preso. Eu visto uma camiseta listrada, uma calça marrom e um sapato preto. Vamos lá para a nossa aula, então? Nesse momento, vamos falar sobre patrimônio e inventário na administração pública. Tudo o que eu tenho, toda a minha riqueza e a prestação de contas desse bem, a contagem que eu tenho que fazer, o controle que eu tenho que fazer desse bem e a prestação de conta. Gestão do patrimônio e inventário. Segundo a normativa da contabilidade aplicada ao setor público, a gestão do patrimônio e inventário é fundamental para garantir a fidedignidade do balanço patrimonial e a transparência na aplicação dos recursos públicos. Permita-me agora até trazer um exemplo linkado já com a nossa aula anterior. Eu fiz a aquisição daquele caminhão, lembra? Eu fiz um empenho com a natureza de despesa específica para um bem permanente. Esse bem permanente, ele vai ser tombado, vai ser registrado no meu patrimônio. E eu vou ter que prestar conta dele. Suponhamos que eu comprei, do início da minha gestão até agora, 10 caminhões. E eu tenho que dar conta desses caminhões. Como estão esses caminhões? Eles estão em bom estado? Eles estão funcionando? Eles estão em manutenção? Onde esses caminhões estão? Então, já adiantando um pouco do nosso assunto, eu vou fazer um inventário, eu vou fazer um registro, eu vou fazer uma contagem desse bem. Então, é muito importante eu estar lá linkado, eu adquiri, entrou na minha instituição através daquele empenho, daquela reserva orçamentária, daquele financeiro, um registro, teve um registro de um bem permanente. Veja, eu não poderia ter comprado um caminhão, como, por exemplo, na natureza de um bem de consumo. Se, porventura, eu tivesse errado no momento da emissão do empenho, não tivesse colocado a numeração certa na natureza de despesa, tivesse errado na minha especificação da natureza de despesas, tivesse colocado o material de consumo, eu estaria entrando em um orçamento que não tinha previsão para aquele bem, porque os bens são divididos, no orçamento, as aquisições de bens são divididas. Eu vou ali comprar um bem de consumo com recurso de permanente ou vice-versa? De forma alguma. Eu tenho que usar o orçamento financeiro já previsto para o material permanente para que não ocasione nenhum tipo de problema lá na frente. Esse é um controle interessante, importante, que você, como gestor público, já está fazendo. Muitas vezes esse equívoco pode não ocorrer com material de grande vulto, uma compra de grande vulto como um caminhão. Mas, por exemplo, pode acontecer com materiais ali da sua instituição, de forma corriqueira. Eu comprei uma cadeira, achei que a cadeira não tinha uma durabilidade, comprei como material de consumo. Veja, tudo isso que eu citei, especificação, natureza de despesa, classificação, nós temos lá no MCASP. Traga agora uma tarefa de casa. Vamos lá no MCASP pesquisar o que seria classificado como material de consumo e como material permanente. Muitas vezes,
eles se confundem. Mas o MCASP, ele traz a classificação, o que é necessário ter para que o objeto que está sendo adquirido seja classificado como consumo ou como permanente. Um critério básico entre um e outro seria a durabilidade do material. Como classificar um consumo e um permanente? O permanente, ele tem uma durabilidade, tem outras classificações, deixo agora de dúvida para você ir lá dar uma olhadinha. O permanente, ele tem uma durabilidade superior a 2 anos. O consumo, não. Ele tem uma durabilidade menor, é frágil, pode quebrar. Eu compro uma caneta, ela não vai durar 2 anos. Eu compro um martelo, ele vai durar. Então, é muito cuidado nas especificações desses objetos, porque ele vai refletir no meu patrimônio, vai refletir no meu inventário, vai refletir no meu estoque, no meu almoxarifado e no meu patrimônio. E também pode interferir no meu orçamentário, no meu financeiro e na minha prestação de contas, no balanço, tanto patrimonial, financeiro, como também orçamentário. Caso ocorra algum equívoco, o seu contador fará os ajustes necessários e justificativa, caso houver, desde que não vá de encontro com a lei. Caso vá de encontro, já existe previsões de apuração e penalidades. Por isso, muito cuidado. Seguimos na nossa leitura. É um instrumento de gestão e controle que tem como objetivo fundamental comprovar a existência física e a correta localização do bem da entidade. Ele é o elo entre a realidade física e os registros contábeis. Eu enviei um objeto para a unidade de Vilhena. Ele não pode estar na unidade de Ariquemes. Lembra? A localidade e a utilização do bem. Patrimônio. As principais diretrizes são estabelecidas na nossa querida amiga e na nossa conselheira, nossa leitura de cabeceira 4.320, pelas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e detalhadas pelo Manual de Contabilidade, que eu acabei de falar para vocês. Manual de Contabilidade, ele vai especificar o teu bem. Que bem você tem, um permanente, um consumo, vai para o almoxarifado, vai para o patrimônio, para onde vai esse bem? O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, e se tratando da unidade toda, não estamos falando só do bem em si físico, é uma entidade pública. Reconhecimento com as convergências, normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público. Importância. A correta mensuração do patrimônio é crucial para a elaboração do balanço patrimonial. Eu acabei de falar para vocês. Como que eu vou registrar uma cadeira como consumo? Será que eu utilizei o orçamento previsto certo? Investimento? Será que eu utilizei lá material de consumo para comprar esse bem? Então, muito cuidado. Gera penalização. Seguindo, o qual evidencia a situação financeira e econômica da entidade. A integridade do patrimônio reflete a responsabilidade fiscal e a capacidade do ente de gerar serviços. Ou seja, eu estou adquirindo bem, eu estou utilizando o recurso para trabalhar melhor para a população, eu estou ali adquirindo materiais para construção do hospital, terreno para construir creches. Então, eu estou realizando a aplicação dos recursos, eu estou prestando conta, eu estou contando quantos terrenos eu tenho, quantos veículos eu tenho para estar trabalhando ali, quantas unidades de serviço básico, ambulâncias eu tenho para estar prestando serviço para a unidade, certo? Inventário. É o ato essencial que garante a existência física, a localização e a avaliação correta dos bens registrados no patrimônio da entidade. Por isso que é feita aquela contagem.
assim como eu, tenho certeza que alguns dos senhores, se não trabalharam, conhecem alguém que trabalhou, vamos lá, em uma instituição privada, numa farmácia, por exemplo, todo ano eles fazem um balanço ali dos materiais que eles têm em estoque, isso é muito importante. Isso vai entrar para a contabilidade deles. Então, eu vou contar ali quantos materiais eu tenho, enfim. Esse controle, ele é importante para saber o que eu tenho de riqueza dentro da minha instituição, para saber qual o valor que eu tenho agregado ali à minha unidade. Então, o inventário ele vem para isso, para ver onde está o bem, como eu já falei anteriormente, frisando. Eu tenho certeza que você, depois dessas nossas aulas, você vai gravar esses itens e vai despertar sua curiosidade em pesquisar. O inventário ele vai ver até mesmo como está o bem, se ele está servível, não servível, utilizável, não utilizável, está precisando de manutenção. E aquele bem que não for localizado, ele tem que ser apurado, tem que ser aberto um processo disciplinar, o processo interno, o processo administrativo para verificar e identificar onde está aquele bem. Porque como o cuidado com a sua casa, nós temos que ter o cuidado com a coisa pública, porque a coisa pública é de todos nós. Eu tenho na minha casa 5 facas, 6 colheres, elas estão lá. Se sumir uma, cadê minha colher? Ela tem que estar aqui. Onde está a minha colher? Onde está a minha faca? Onde está meu objeto? Alguém tem que prestar conta. E um gasto vai surgir, uma despesa pública vai surgir se eu não encontrar o bem. Por isso que tem que ser as pessoas que vão fazer, os servidores que fazem o inventário, eles são portariados, né? No final é prestado contas e, como eu já falei, o material que não foi encontrado também tem que ser prestado conta e apurado. Vamos conseguir? Vamos seguir? Desculpa. Previsão legal. Olha ela aqui de novo, em seu artigo 106, 4.320. A lei estabelece a obrigatoriedade, não é facultativo, é obrigatório, de se fazer o inventário. Como que eu vou dizer no meu balanço patrimonial que eu tenho 5 veículos se eu não fiz o inventário? Se eu não fiz esse balanço, se eu não designei o servidor, se foram lá na ponta, se não contaram o item, como que eu vou fazer isso? Eu preciso, é obrigatório, não é facultativo. Então, todas aquelas demonstrações ali no balanço, antes de serem lançadas, elas foram trabalhadas antes, foram analisadas, no caso do patrimônio, através do inventário. Continuando a leitura, é obrigatório a obrigatoriedade de fazer o inventário na administração pública. Ela exige que o levantamento geral dos bens e direitos da entidade seja realizado anualmente para abertura do balanço patrimonial. Foi justamente o que eu falei agora, né? Finalidade, como a gente já adiantou. A comprovação, eu tenho que comprovar que aquele bem está ali, confirmar a existência física do bem. Se por acaso ele não foi perdido, enfim, foi extraviado, eu tenho que comprovar. Conciliação, comparar os dados físicos com os registros contábeis, patrimoniais e de almoxarifado. Identificação, apurar as responsabilidades dos bens extraviados ou em desuso, lembra que eu acabei de falar? A atualização, ajustar os registros contábeis para refletir a realidade do patrimônio, sendo a base para o registro de depreciação, reavaliação ou baixas dos bens. Vamos voltar para o nosso caminhão. Eu comprei um veículo de, vamos jogar agora, 10 milhões. Veículo caro, né? Específico. 10 milhões. Eu vou fazer o inventário anualmente, eu vou registrar no meu patrimônio. Será que eu vou registrar todo ano de 10 mil? O seu veículo, a sua bicicleta, se você comprou esse ano,
pelo valor X. O ano que vem ele vai estar no valor X? Com certeza não. Então, a contabilidade tem esse mecanismo de depreciação com regras próprias. Não trouxe agora, mas vou colocar no ambiente de vocês a periodicidade das depreciações, tá? Eu acho que tem um exemplo no próximo slide, mas caso não tenha, não se preocupe que eu posso colocar lá dentro. Então, ele é feito o inventário e é feita a depreciação desse caminhão. Eu comprei por 10 milhões. O ano que vem ele não vai estar mais esse valor, vai ter diminuído e assim por diante, até chegar no momento que a gente possa fazer uma nova reavaliação, caso ele possa ser utilizado. Caso contrário, um bem público, ele não é simplesmente descartado. Eu tenho o material de consumo, eu registro a sua não mais utilização. Eu não posso simplesmente pegar aquele caminhão, deixar lá no ferro velho, de forma alguma. Ele é um patrimônio. Eu tenho que fazer o registro de saída corretamente desse bem. E no final, geralmente vocês já viram editais de leilão, né? Pois bem, os veículos possíveis, eles são enviados para leilões. E tudo que pode ser aproveitado, o que eu tenho que fazer sempre é dizer que eu não desperdicei dinheiro público, simplesmente descartei. Eu tenho que fazer um procedimento, uma destinação correta e já prevista em legislação, tá bom? Vamos prosseguir? Finalidade. Em suma, a norma exige que a gestão do patrimônio seja realizada sobre o regime de competência, momento que ocorre o fato gerador. Ou seja, ocorreu o fato, eu já registro. Eu não preciso esperar movimento financeiro para que você entenda, tá bom? E que o inventário seja um instrumento de controle físico que valida a informação apresentada no balanço patrimonial. Servidor foi ao local, fez a conferência do material. Lá, 6 caminhões, ele viu, conferiu, ele é o servidor responsável e portariado, competente para estar fazendo o registro desses bens, contando esses bens no local, certo? Prosseguimos. Ele faz o registro, voltando aqui, e tem um servidor do local que responde ainda pela guarda do objeto. Lembre-se, ele não simplesmente vai e faz o registro. Ele vai sim, faz o registro, mas tem um servidor que é responsável e vai responder caso em outro inventário, em servidores portariados. Eu estou aqui dando um exemplo básico, tá? Mas eles pode haver uma certa desenvoltura diferente lá na contagem, mas sempre seguindo uma normativa, tá? O servidor é sempre portariado, ele vai ao local, faz a contagem do material, mas pode pensar, contou o material, mas quem garante que ele está lá? Quem garante que eu tenho 5 caminhões lá na cidade longínqua, lá do Zona da Mata? Quem garante que eu tenho 5 caminhões? Ele foi lá, contou, mas não estou vendo. Tem um servidor que está responsável por esse caminhão. E o servidor que ficou vai responder se um caminhão desse não for encontrado futuramente, o servidor responde. Então, é tudo feito com controle, com observação, com documento, certo? Vamos prosseguir. A classificação dos bens para o inventário. Olha, esse aqui é interessante, viu? Lembra dos bens permanentes que eu falei? Então, vamos lá. Nós temos o ativo imobilizado, que compreende os bens corpóreos físicos utilizados para a produção ou fornecimento de serviço ou para os fins administrativos. Exemplo, edifício, terreno, veículo, máquinas, móveis e equipamentos. Olha o nosso veículo aqui, olha o nosso caminhão. Ele é um ativo imobilizado permanente. Agora,
Lógico que lembra que eu falei para vocês, no início, na classificação do ativo 1.1, esse aqui seria 1.2 e assim por diante. Lembra daquela classificação? Ativo intangível. Compreende bens incorpóreos, sem existências físicas, que têm potencial de serviço ou benefícios econômicos futuros, como direitos de uso ou licença. Ele não é físico, mas ele existe, é um bem, é um patrimônio. Os softwares e direitos autorais. Esses são exemplos, tá bom? Classificação dos bens novamente para os inventários, inventário, controle. Embora não haja contagem física, o inventário é necessário para verificar a existência da documentação legal, licenças e registro da amortização. Como fala aqui, só para fazer uma ressalva, a contagem física é no caso das licenças, tá bom? Eles fazem através de documentações. Os bens permanentes físicos, caminhões, a gente vai lá e a gente conta. Existe uma numeração em cada, geralmente, tá? Cada instituição, cada órgão vai fazer ali seu controle. Existe um registro material permanente que a gente tem uma numeração, a gente vai registrar essa numeração, fica fixado no bem, então ali é o registro da incorporação dele, eu vou fazer físico. No caso das licenças, a gente não tem como fazer uma conferência física, mas faz através da documentação e a sua analogia para diminuir o valor daquele bem, ou com o tempo ele vai tendo uma defasagem no valor, esse já se chama amortização, tá bom? Veículos, depreciação, na licença eu faço amortização. Bens de consumo, ativos circulantes, estoque. Olha aqui, ó. Olha onde entra o nosso bem de consumo. Ele vai para estoque. Os bens de consumo são aqueles destinados à aplicação, transformação ou consumo em geral. Material de expediente, com vida útil normalmente restrita ao curto prazo, até 12 meses. Lembra que eu falei para vocês como identificar um material de consumo? Pode-se dizer aqui, é uma característica, tá bom? É aquele material que tem pouca durabilidade, uma caneta, um pacote de papel e assim por diante. O inventário desses bens é fundamental para o controle do almoxarifado e dos custos das atividades públicas. Ele vai ter uma diferença do patrimônio. Só que eu também tenho que ter um controle no almoxarifado. Por quê? Eu tenho no meu almoxarifado, suponhamos, 50 caixas de caneta. E eu não fiz o controle, saídas e entradas, distribuição corretamente, isso afeta no planejamento das contratações anuais. Eu tenho que fazer uma contagem específica, eu tenho que fazer um apanhado, uma estimativa de quantas caixas de caneta a unidade vai gastar durante o período, para que eu possa manter a unidade em funcionamento, para que eu não deixe faltar as canetas e para que seja utilizado de forma racional, com cuidado também, é recurso público. Então eu tenho que manter esse controle, eu tenho que verificar quanto eu estou gastando, eu tenho que verificar para que eu possa incluir no plano de contratação anual do órgão e não deixe faltar aquele objeto, aquele bem de consumo tão essencial. Um exemplo agora foi a caneta. Estoque. Quem é o estoque? Compreende itens que serão utilizados na manutenção das atividades ou distribuídos, materiais de escritório, como já citei, combustível, medicamento, peças de reposição. Inventário. O inventário verifica a quantidade real em estoque físico. Isso é essencial para baixa por consumo, lembra que eu acabei de falar. Garantir que a baixa do estoque e o reconhecimento da despesa seja feita corretamente, pelo regime de competência. Eu estou registrando a saída,
Eu não estou mexendo com financeiro. Esse aqui é só um exemplo básico para que vocês entendam. Regime de competência é quando o ato acontece e regime de caixa é quando envolve o financeiro. Existe uma complexidade também na classificação desse regime, mas no momento eu espero e preciso que vocês entendam a referência, o significado básico, tá bom? Ajustes contábil. Identificar as perdas, quebras ou sobras, ajustando o valor do estoque no balanço patrimonial, certo? Vamos seguir. Depreciação. Lembra, eu falei para vocês que talvez tivessem aqui um rápido exemplo, tá, da depreciação, mas a gente vai ter um material bem rico também no nosso ambiente, que vai estar tudo lá também, tá? Mas vamos fazer uma pincelada aqui. Depreciação. A depreciação se aplica aos bens corpóreos físicos, como imóveis, veículos, nosso caminhão e equipamentos. Definição é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo imobilizado durante sua vida útil. Foi aquilo que eu expliquei. Comprou um caminhão, eu vou depreciando ao longo de sua vida, porque ele não vai ter o mesmo valor que teve no ano de sua compra. E todo ano ele tem um valor, o seu valor diminuído por conta da depreciação e do seu envelhecimento. O fato gerador ocorre devido ao desgaste pelo uso ou ação do tempo ou sua obsolescência tecnológica. Acontece muito aqui com os materiais, com os computadores, né? Logo fica obsoleto. Com a tecnologia avançada, né, na atualidade, logo a gente tem que fazer essa troca, né, de objeto. Vamos seguir com desgaste, consumo patrimonial. O registro contábil, o valor depreciado é reconhecido como despesa variação patrimonial diminutiva. Olha aí onde apareceu lá atrás, onde a gente falou da variação patrimonial diminutiva, não dependia do orçamento. Esse é um exemplo. Lembra que eu falei muitas vezes, uma aula vai complementando a outra. Agora a gente trouxe um exemplo prático, claro, para que você entenda. Voltando na aula anterior, variação patrimonial diminutiva. Eis o exemplo, é a depreciação. Tá bom? Porque eu tinha um caminhão, é 10 mil. Nossa, mas eu vou tirar, suponhamos, 10 milhões. Eu vou tirar ali 1 milhão do valor por conta da depreciação. Como é que eu vou lançar isso? Ela vai entrar como variação patrimonial diminutiva, tá bom? A cada período, reduzindo o valor contábil do ativo no balanço patrimonial e afetando o patrimônio líquido, como a gente já falou. No final, você vai ter um valor menor daquele bem. A normativa ela é regida principalmente pela NBC 07, ativo e imobilizado. Exemplo, um veículo adquirido por uma prefeitura tem seu valor depreciado anualmente até o final de sua vida útil. Exemplo, em 5 ou 10 anos, foi o exemplo do caminhão. Olha a amortização, que nós falamos também. Aplica-se, como a gente já falou, aos bens incorpóreos, não físicos, ou seja, ao ativo intangível, que é o exemplo da licença que nós falamos há pouco. Definição é a alocação sistemática do valor em um ativo intangível, com vida útil definida durante o período de sua utilização. É essencialmente a depreciação aplicada ao ativo não físico. Olha só, é a depreciação ao ativo não físico. Então, tem a depreciação ao ativo físico e a amortização ao ativo não físico, que se equipara à depreciação. O fator gerador também ocorre pela perda de utilidade ou pelo vencimento do direito legal ou contratual do uso. O registro contábil, tá? Da mesma forma que a depreciação, o valor amortizado é reconhecido, variação patrimonial diminutiva. A normativa já é a 8, sobre o ativo intangível. Vamos dar uma pesquisada aqui, na Normas Brasileiras de
O valor da licença de uso de um software adquirido pelo governo é amortizado durante o período em que a licença é válida, exemplo, 5 anos. Exaustão. Esse termo ainda não vimos. Vamos verificá-lo agora? Vamos lá para a leitura. A execução se aplica aos recursos naturais de caráter não renovável, geralmente quando o ente público possui direitos de exploração. A definição é o reconhecimento da redução e da perda de valor de um ativo resultante da exploração de recursos naturais esgotáveis. Fator gerador. Ocorre por extração, consumo ou esgotamento das jazidas ou recursos naturais. Está bem explicado. Veja que os bens, o patrimônio público, ele tem ali o seu tempo de utilização, de vida útil, acompanhado, calculado e diminuído seu valor através da depreciação, da amortização e da exaustão, certo? O registro também é calculado da mesma forma, tá? Com base no valor de recursos extraídos, na variação patrimonial diminutiva. Um exemplo, a perda do valor de uma jazida mineral ou floresta destinada à exploração econômica pelo governo. Aí se equipara ali aos demais. Nesse momento, ficamos por aqui, mas nos encontramos novamente em meio aos conteúdos da disciplina, no nosso ambiente virtual. Participem! Mandem perguntas por meio dos fóruns, por meio das mensagens, estaremos sempre à disposição. Estamos juntos nesse caminhar do aprendizado, certo? Nos vemos lá no nosso ambiente. Obrigada, até mais. Educação à distância, mudando realidades.